no infinito. É o x, o limite é finito, mas eu estou calculando o limite no infinito. Mas para isso eu preciso poder crescer com o x dentro do domínio da função. Então antes a função precisa estar definida no intervalo da forma a mais infinito. E você diz que L é limite de f de x com x tendendo a mais infinito quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Então você observa o seguinte: por exemplo, limite de 1 sobre xn dado n natural não nulo com x tendendo a zero, isso é igual com x tendendo a mais infinito, isso é igual a zero. Pois, vou até argumentar só essa vez, pois, dado epsilon maior do que zero, nós temos, se o x é maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon, se o x é maior do que raiz enésima de epsilon, o que é que acontece? Olha, se o x é maior do que raiz enésima de epsilon, o que é que acontece com o x elevado a n? É maior do que 1 sobre epsilon. Se o x é maior do que a raiz enésima de epsilon, x elevado a n é maior do que 1 sobre epsilon. Ou seja, 1 sobre x elevado a n, porque isso aqui é positivo, é menor do que epsilon. Ou seja, o módulo de 1 sobre x elevado a n menos 0 é menor do que epsilon. Porque 1 sobre x elevado a n é positivo. Se o x é maior do que isso, x é positivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso fazer 1 sobre x elevado a n ficar tão próximo de zero quanto eu queira, bastando escolher o x suficientemente grande. Quem é o delta para um epsilon dado? Quem é? À luz da definição, quem é o delta? Quem é o delta? O delta não, desculpe. Não é delta, é C. Eu que falei errado. Quem é o C? Dado epsilon, quem é o C maior do que zero? Repito. Dado epsilon maior do que zero. Quem é o C maior do que zero que torna essa implicação verdadeira? Quem é? Quem é? É esse C aqui. Tá? Então você tem, isso quer dizer isso, você pode, nesse sentido, você pode fazer isso aqui ficar tão pequeno quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Então você tem, não esqueça, quem é o limite de 1 sobre x elevado a n quando o x tende a mais infinito? Zero. Quem é o limite, por exemplo, quem é o limite de qualquer constante sobre x elevado a n, quando o x tende a mais infinito? Quem é? Quem é? Zero. Limite de qualquer constante sobre x elevado a n, quando o x tende a mais infinito, é zero. Isso aqui, qualquer que seja o n, natural, não nulo.
E qualquer que seja o C real. Uma constante dividida por x elevado a n, fazendo x tendendo a mais infinito, isso dá quanto? 0. Não esqueça. Vale também para a raiz enésima. Assim como tem o limite no mais infinito, tem o limite aonde? Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Aí a função precisa estar definida no intervalo o quê? Menos infinito a. Voltando, né? Porque eu tenho que fazer o x tender a menos infinito. Quando para cada epsilon maior que 0 existe c o quê? Negativo. Tal que x no domínio de f e x menor do que c implica isso aí. E também, veja bem, limite, você tem a mesma coisa. Limite, o que é que você acha que é limite de c sobre x elevado a n com x tendendo a mais infinito? Isso, na mesma condição, qualquer que seja n natural não nulo e qualquer que seja o c real. Quanto é que dá esse limite? Dá quanto? 0 também. Se o x tende a, desculpa, se o x tende a menos infinito. É porque x elevado a n vai estourar, mas vai estourar o quê? Negativamente. Vai estourar negativamente. Limite de c sobre a raiz enésima de x, quando o x tende a mais infinito. Tá? Qualquer que seja o n natural não nulo. Quanto é que dá isso aqui? Dá 0. E qualquer que seja o c real. Tá? Limite, limite com x tendendo a menos infinito, também de c sobre a raiz enésima de x. Mas aqui, para eu calcular esse limite, o n tem que ser o quê? Tem que ser ímpar. Qualquer que seja o n natural ímpar e qualquer que seja o c positivo. Quanto é que dá esse limite? 0. Porque a raiz enésima está crescendo. Isso tudo é por quê, gente? Porque se você pegar, olha aqui, quem é o limite de x elevado a n quando o x tende a mais infinito? Me responda. Agora me responda. Esse limite aqui é o limite finito no infinito. Limite finito no infinito. Limite finito no infinito. Aqui também, limite finito no infinito. Isso tudo é por causa, porque você tem o limite no infinito, infinito. Qualquer que seja o n, o quê? Natural, não nulo. Diga. Professor, qual o sentido de entender o infinito, sendo que só vai dar o zero mais infinito? Não vai dar o zero ao mais infinito, não. Quem foi que disse isso? Tem algum caso que dá diferente de zero sem ser mais ou Tá, bem simplesinho, bem simplesinho. Quem é o limite com o x tendendo a mais infinito de 1 sobre x2 mais x3 mais 3, por exemplo. Isso aqui dá esse limite com x tendendo a mais infinito? Me diga. Por que você não quer dizer? É 3, macho. Tá? Tem mais. Agora, quem é o limite de x elevado a n?
Quem é o limite de x elevado a n com x tendendo a menos infinito? Quem é, hein? Depende. Depende do n. Depende se é par ou ímpar. Por exemplo, n par. Diferente de zero. Mais infinito. N ímpar. Menos infinito. Mas é n natural, viu? Ó? É n natural. N natural e n par. Aqui também é n natural. Porque... N ímpar. Tá certo? Se n é na... Vamos ficar aqui. Melhor dizer, vamos escrever direitinho, né? Dado n natural, tá certo? Diferente de zero, né? Dado n natural diferente de zero. Quem é esse aqui? É mais infinito se o n é par. Isso aqui, se o n é ímpar. Beleza. Tá? Entendido? Agora, diante disso, pergunto a você. Quem é o limite de x3 menos 4x2 mais x menos 1 quando x tende a mais infinito? Limite de uma função polinomial em mais infinito. O que é que acontece com a parcela x3? Menos 4x2. X. Menos 1 é menos 1. Então fica mais infinito. E aí, o que é? Por quê? Porque tem 2, é? Então bota menos. Bota menos aqui. Hã? Vai ser mais infinito. Um limite de uma função polinomial, quem dá no infinito é o termo de maior grau. Não tem jeito. Basta olhar para o termo de maior grau. Sabe por quê? Por causa de todos esses resultadozinhos aqui, ó. Esse aqui é zero, né? Esse aqui também é zero. E onde é que entra isso? Entra isso assim, pessoal. Isso aqui é o limite. E eu vou provar por quê. É o limite com x tendendo a mais infinito. Eu chego aqui, eu coloco x3 em evidência. Quando eu coloco x3 em evidência, morreu. Porque vai ficar 1 menos o quê? 4 dividido por x menos 1 sobre x2 menos 1 sobre x ao cubo. E aí morreu por quê? Porque esse fator, qual é o limite dele? Com x tendendo a mais infinito. Qual é o limite? Hã? Qual é? 1. Cada parcela dessa tem que limite? Se cada parcela dessa está se aproximando de zero, essa soma toda está se aproximando de quem? De 1, tem limite 1, tende a 1. E esse x3 aqui, qual é o limite disso com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. O produto do que vai para mais infinito pelo que vai para 1 vai para onde? Muito bem, mais infinito. Mas o que eu quero dizer é que basta olhar para cá, ó. O que eu fiz aqui nesse caso particular diz muito sobre, aliás, diz tudo sobre o caso geral. Porque o caso geral é o seguinte, ó. Quanto tempo aí, meu garoto? 14 meses. Deixa rolar. Olha o caso geral, ó. O caso geral é o seguinte, é um polinômio, né? Dados. Olha o caso geral, ó.
dados N natural e AN, A1, A0, números reais, com o AN diferente de zero, nós temos quem é o limite com x tendendo a mais infinito da função polinomial em x, ANxn, mais A1x mais A0, a índice zero. O A é diferente de zero. Aí, como eu disse, como foi que você fez no caso particular aqui? Como foi? Colocou o termo, a potência de x de maior grau em evidência. Faz a mesma coisa aqui no caso geral. Então, isso aqui fica o limite com o x tendendo aqui a mais infinito. X vezes o quê? Vai ficar o AN sozinho aqui. Mais o próximo termo é o A índice N menos 1 sobre X, né? Mais pontinho, pontinho. Aí tem o A índice 1 sobre X elevado a quê? Né? Mais o A índice 0 sobre X elevado a N. Acabou. Morreu. Porque qual é o limite desse fator aqui? Qual é o limite desse fator? Qual é? A índice N. Então, se esse fator tem limite A índice N, e esse fator aqui tem limite o quê? Mais infinito, o limite de x elevado a n, com x tendendo a mais infinito, é mais infinito. Então, o produto tem que limite? Mais infinito. Ou seja, o limite, não, mais infinito não. Depende do AN. Se o AN é positivo, dá mais infinito. Se o AN é negativo, dá. Mas em qualquer caso, você pode chegar e dizer que esse limite é o mesmo limite com x tendendo a mais infinito de A índice N vezes x elevado a N. O resultado que der aqui é o que vai dar aqui. Então você só precisa, para calcular o limite de um polinômio, olhar para o limite do termo de maior grau. Isso no infinito, tá? Eu estou colocando no infinito. E isso vale tanto para mais infinito, quanto para menos infinito. Portanto, ao se deparar com uma situação desse tipo, você calcula logo direto, ó. Limite de 2x3 menos 6x mais 1 com x tendendo a menos infinito. Quem é isso? Isso é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De 2x3. E quanto é o limite com x tendendo a menos infinito de 2x3? Menos infinito. Limite com x tendendo a menos infinito de x2 menos 4x3. Quem é? Vou pegar x menos 4x3. Quem é? É o limite. Você vê que aqui, ó, aqui é uma indeterminação, ó, tá? É x menos 4x3. X tendendo a menos infinito. Isso aqui dá menos infinito, isso aqui dá mais infinito. Mas qual é? É o limite de menos 4x3 com x tendendo a quanto? E aí, dá quanto? Mais infinito, que é menos 4. Dá mais infinito. Agora vamos para o limite das funções. Diga. O senhor pode me explicar por que naquela expressão ali 1, ali depois do x3, por que aquilo ali tudo é 1? Que eu coloquei o x3 em evidência. Certo. x3, para ficar x3 aqui fora, tem que ficar 4 sobre x. Que quando eu multiplicar dá menos 4x2. Para ser x, tem que ficar menos 1 sobre x2. O limite disso tudo aí é 1. Porque o limite dessa, qual é o limite dessa parcela?
Ah, é porque continuam válidas todas as propriedades operatórias do limite no finito. Vale no infinito. Limite da soma é a soma dos limites, se os limites forem números reais. Limite do produto é o produto dos limites, se os limites forem números reais. Limite do quociente é o quociente dos limites. Qual é o limite dessa parcela aqui? Dessa? Dessa? Limite da soma é a soma dos limites. Então, e qual é o limite da constante? Acabou, morreu. Para aí e reinicia.